Se o Donald vive sem vestir nada da cintura pra baixo, por que ele usa toalha? Como alguém pode ouvir música se os fones não estão nos ouvidos? Ou ainda, você sabia que o Mario e o Luigi morreram em Os Jovens Titãs? Com certeza, desenhos animados são feitos para nos divertir. Mas uma vez ou outra tem algumas partes dos desenhos que são totalmente sem sentido. Ou até mesmo tem algumas bem bizarras. E por isso que nós, do Team Vídeos, separamos as 20 coisas mais bizarras que você não notou ou até mesmo ainda não havia entendido nos desenhos animados. Pega a sua pipoca e vem com a gente, porque você vai descobrir cada coisa. Com certeza a lógica não é algo que faz parte do universo de Coragem, o Cão Covarde. Mas a gente tem que dizer, nessa os caras se superaram. Quando esse pato perverso que queria acabar com o Coragem foi preso, olha como as algemas ficaram. Realmente essa foi uma das prisões mais fajutas de todos os tempos. Essa dos 3 porquinhos é clássica, mas não poderia ficar de fora da nossa lista. Quando os 3 irmãos estão tocando e cantando, a gente pode ver que existe uma moldura extremamente bizarra, com o nome Father, que em inglês significa pai. Mas dá pra ver que a moldura é de uma linguiça. A minha dúvida é por que eles não tiraram uma foto do pai em vida. É bizarro, mas não deixa de ser engraçado. Realmente tem algumas coisas nos desenhos que são bem bizarras. Uma delas é a cena em que Donald, Huguinho, Zezinho e Luizinho estão sentados à mesa para jantar. E o prato principal é simplesmente frango assado. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Isso seria pelo menos antiético se fosse no mundo real, né, gente? Ainda falando dos personagens da Disney, essa com certeza é uma das coisas mais contraditórias que você vai ver hoje. Em uma cena podemos ver a Minnie Mouse, e lembre que mouse em inglês é rato, com medo de um rato. Dessa vez os desenhistas se superaram. Talvez seja por isso que o Mickey abriu uma empresa de extermínio de ratos. Eu uso meu conhecimento sobre como os ratos pensam para caçar, achar e exterminar mais de 50 mil roedores. Realmente, Phineas e Ferb é bem divertido e totalmente irreal. Mas se tem algo que chama muito a atenção, é como o Phineas consegue vestir a sua camiseta. Olha como a gola é apertada. E ao mesmo tempo, olha o formatinho da cabeça dele. Ergonomicamente é o que a gente chama de impossibilidade física. Mas é por isso também que os desenhos animados são engraçados, não é mesmo? Sem dúvidas, Pernalonga e os Looney Tunes são os dos desenhos mais vistos e amados desde sempre. E quem nunca ouviu isso, com certeza não vive no planeta Terra. O que é, velhinho? Mas você sabia que em alguns desenhos mais antigos do Pernalonga, existem alguns trechos que são extremamente bizarros? Um deles acontece quando o Pernalonga tá em um forte servindo ao exército. E ele tá sofrendo um ataque de indígenas americanos. E vemos o personagem fazendo isso. Que é 1, é 2 e 3 idiozinhos. E 4 e 5 e 6 idiozinhos. É, galera, é isso mesmo que você viu. Ele tava contando como se estivesse dando tiros de espoleta no parque de diversões para ganhar um bichinho de pelúcia. Mas não era isso que ele tava fazendo, mas sim acertando os índiozinhos. Diz aí, isso é bizarro ou não? Parece que o Pernalonga é especialista em fazer cenas, vamos dizer assim, polêmicas. Em outro episódio, retratado na época da Guerra Civil Americana, ele tenta passar do sul pro norte. Mas o Eufrazino não quer deixar, então o Pernalonga se disfarça de escravo. Você ficou louco de vez? Isso mesmo, galera, ele se passa por escravo e até mesmo coloca um chicote na mão do Eufrazino e pede pra ele não fazer nada com ele. Cara, tudo bem que é uma aula de história, mas pegou pesado, hein, velhinho? Com certeza, uma das coisas que sempre me intrigou nos desenhos do Looney Tunes foi o caso do gambá romântico. Enquanto a pobre gatinha tenta fugir do paquerador, a gente vê que ela simplesmente corre a toda velocidade. Enquanto isso, Pepe vem saltitando vagarosamente. E sempre, eu disse sempre, ele alcança ela. Isso chega a ser angustiante. E se tem uma coisa que os Smurfs são é pequenos, então é exatamente por isso que eles não podem ficar em qualquer tipo de jaula, caso sejam presos. Mas olha isso. Ou isso aqui. Difícil dizer que eles estavam lá contra sua própria vontade. Afinal, não era só dar o pé dali na hora que quisesse, pessoal. Padrinhos Mágicos foi um desenho muito engraçado que marcou época. Mas com certeza alguns trechos dele são bem bizarros. No episódio 2 da terceira temporada, chamado É a Vida, vemos que Timmy vai para um acampamento e deixa para o seu pai a obrigação de alimentar seu hamster.
Só que ele simplesmente esquece. E você sabe o que acontece quando se passa 30 dias sem dar comida pro seu pet? E morreu. Pois é. E como de costume, o pet foi enterrado no quintal. O problema é que o time pede pra Wanda e o Cosmo que tudo que tiver no quintal dele ganhe vida. O problema é que o pobre hamster tá enterrado exatamente lá. Ele ressuscita ao melhor estilo The Walking Dead e tenta se vingar dos pais do time. Ao final, tudo se resolve, mas vemos que o pobre hamster não foi o primeiro a ter aquele triste fim. Gente, por favor, tratem seus pets melhor do que os pais do time. Por favor. Tom e Jerry sempre estão totalmente desnudos, vamos dizer assim. Mas o engraçado é que quando eles vão à praia, colocam shorts e roupas de banho. Ou quando Jerry tá tomando banho e ele fica com vergonha. Realmente não dá pra entender. Na abertura dos Simpsons temos algo que podemos dizer que é bizarro. Quando Meg tá no supermercado com Marge, ela sempre é passada no caixa como um item que pudesse ser comprado. Isso por si só já é bizarro, porque quer dizer que o supermercado consegue passar até mesmo crianças no caixa. Mas o mais interessante é que sempre que Meg passa um valor, que pode variar de acordo com os episódios, aparece. E o valor que aparece é o custo médio para criar uma criança nos Estados Unidos. Em um episódio do Bob Esponja, vemos que a fenda do biquíni se torna um completo caos. Isso por causa de, entre aspas, um monstro, que na verdade é uma borboleta. O detalhe bizarro que a maioria de vocês com certeza não percebeu tá nessa cena, em que vemos os bombeiros segurando um tipo de cama elástica para amortecer a queda de uma pessoa que pelo buraco da parede havia pulado. Mas como dá pra ver, parece que ele não caiu na cama elástica, mas sim no chão. Ah, mas isso é um erro monumental. Será que ele tá bem? Ainda falando do Bob Esponja, você já parou pra pensar que as mangas da camisa do Bob não tem nenhuma razão de existir? Porque os braços dele estão mais acima da altura da gola. Então mangas ali seriam totalmente impossíveis. Outra coisa bizarra que a gente vê acontecendo na fenda do biquíni com certeza é isso aqui. Como o Bob Esponja consegue fazer bolhas no fundo do mar? E pior, como ele consegue fazer bolhas com um jarro na cabeça? Isso sim é totalmente sem noção. Mas tenho que admitir que é muito engraçado. Você já se perguntou afinal do que são feitos hambúrgueres de siri? O hambúrguer de siri original. Como vamos abandonar sua receita perfeita? Pois é, a gente se faz essa mesma pergunta de vez em quando. O que mais chama a atenção é que o seu siriguejo é um caranguejo. E siris são um tipo de caranguejo. Tanto que o nome dele em português é siriguejo, que é a mistura de siri com caranguejo, não é mesmo? Em um episódio de Robot Chicken, um desenho bem ácido que satiriza outros desenhos, vemos em um episódio que o Bob Esponja descobre do que de fato são feitos hambúrgueres de siri e incita os clientes a pegarem o seu siriguejo. Essa com certeza entra na lista de coisas bizarras em desenhos animados. Em Os Jovens Titãs em Ação, vemos em um episódio o pai da Ravenna, o Trigon, irritado com ela por ter esquecido de dar um presente pra ele. Como punição, ele manda ela e toda a equipe pro mundo que fica no subsolo. E você sabe o que tem lá embaixo, não é mesmo? Um demônio. Em um determinado momento, a gente pode ver por meio do binóculo do Robin os esqueletos tanto de Mario quanto de Luigi. O engraçado é que os caras estavam só os esqueletos, mas os bigodes ainda estavam lá. E o Luigi estava segurando um casco de tartaruga, provavelmente de um Koopa. Bizarro. Um dos vilões de KND, a turma do bairro, era o Mr. Boss. Só que tem uma coisa sobre ele que nunca se encaixou muito bem. O charuto dele ficava de um lado, mas sua boca ficava do outro. Acho que era só decorativo mesmo. Arthur com certeza é um dos desenhos mais educativos que existe, mas tem algumas coisas dele que com certeza não fazem o menor sentido. A gente vai provar pra você. Os óculos se apoiam no rosto em duas partes, no nariz e nas orelhas. Mas no caso do Arthur, ele é um porquinho da Índia. E pelo que podemos notar, nem o nariz dele é em formato que permita apoiar os óculos, e suas orelhas estão acima das pernas do objeto. Ou seja, será que aqueles óculos do Arthur estão suspensos por algum tipo de magia? Desenhos animados sendo desenhos animados. Em outro episódio de Arthur, vemos ele com um fone de ouvido. Como a gente falou no tópico anterior, as orelhinhas dele ficam bem lá em cima. Afinal, ele é um porco da Índia, como a gente comentou. Então por que afinal de contas os fones dele estão na lateral da sua cabeça? Será que ele possui 4 ouvidos ao invés de 2? Eu acho que não. Essas foram as 20 coisas bizarras que você não deve ter visto nos desenhos animados. Conta pra gente qual dessas que mostramos aqui que você achou mais bizarra.
E fala aqui nos comentários também qual delas você achou mais engraçada. Compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que curte muito desenho animado. Até a próxima, valeu!